e o vosso fruto permaneça. E assim vos constituí a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Após a proclamação da leitura segundo São João, capítulo 15, versículos 9 a 17, preparemos-nos então para acolher em nosso coração também a homilia do cardeal Giovanni Battista Re, que é decano do Colégio Cardinalício. Carissimi cardinali e lettori, carissimi tutti fratelli e sorelle. Negli Atti degli Apostoli si legge que dopo la Nos Atos dos Apóstolos, lê-se que após a ascensão de Cristo ao céu, enquanto aguardavam o dia de Pentecostes, todos perseveravam e estavam unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. È proprio quello che stiamo facendo anche noi a poche ore dall'inizio. É exatamente isso que nós também estamos fazendo a poucas horas do início do conclave, sob o olhar da Virgem Maria, colocada ao lado do altar, nesta basílica que se ergue sobre o túmulo do apóstolo Pedro. Sentimos unido a nós todo o povo de Deus, com seu sentido de fé, de amor ao Papa e de espera confiante. Estamos aqui para invocar a ajuda do Espírito Santo, para implorar a sua luz e a sua força, a fim de que seja eleito o Papa que a Igreja e a humanidade precisam neste momento tão difícil e complexo da história. Pregare, invocando lo Spirito Santo, è l'unico atteggiamento giusto e doveroso. Rezar, invocando o Espírito Santo, é a única atitude justa e necessária, enquanto os cardeais eleitores se preparam para um ato de máxima responsabilidade humana e eclesial e para uma escolha de excepcional importância. Um ato humano pelo qual se deve deixar de lado qualquer consideração pessoal, tendo na mente e no coração apenas o Deus de Jesus Cristo e o bem da Igreja e da humanidade. Do Evangelho que foi proclamado, ressoaram palavras que nos conduzem ao coração da suprema mensagem, testamento de Jesus confiada aos seus apóstolos na noite da última ceia no cenáculo. É este o meu mandamento: come io vi ho amato. Vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E quase para precisar este como eu vos amei e indicar até onde deve chegar o nosso amor, Jesus afirma a seguir: ninguém tem maior amor de quem dá a vida pelos seus amigos.
É a mensagem do amor que Jesus define como novo mandamento. Novo, porque amplia grandemente, transformando-a em positiva, a advertência do Antigo Testamento que dizia: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. O amor que Jesus revela não conhece os limites e deve caracterizar os pensamentos e as ações de todos os seus discípulos, que devem sempre demonstrar amor autêntico em seu comportamento e empenhar-se na construção de uma nova civilização, aquela que Paulo VI chamou de civilização do amor. L'amore è la sola forza capace di cambiare il mondo. O amor é a única força capaz de mudar o mundo. Jesus ha dato l'esempio di questo amore all'inizio dell'ultima cena, con un gesto Jesus deu-nos o exemplo desse amor no início da última ceia com um gesto surpreendente. Abaixou-se para servir os outros, lavando os pés dos apóstolos, sem discriminação, sem excluir Judas, que o trairia. Essa mensagem de Jesus está relacionada com a que ouvimos na primeira leitura da missa, na qual o profeta Isaías nos lembrou que a qualidade fundamental dos pastores é o amor. O amor até a entrega total de si mesmo. Dai testi liturgici di questa celebrazione eucaristica ci viene pertanto un invito. Surge, portanto, dos textos litúrgicos dessa celebração eucarística um convite ao amor fraterno, ajuda recíproca e ao empenho em favor da comunhão eclesial e da fraternidade humana universal. Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello di far crescere la comunhão. Entre as tarefas de cada sucessor de Pedro, conta-se a de fazer crescer a comunhão. Comunhão de todos os cristãos com Cristo, a comunhão dos bispos com o Papa e a comunhão dos bispos entre si. E não uma comunhão autorreferencial, mas totalmente orientada para a comunhão entre as pessoas, entre os povos, entre as culturas, tendo sempre em vista que a Igreja seja casa e escola de comunhão. É inoltre forte il richiamo a mantenere l'unità della Chiesa nel solco. Além disso, é forte o apelo à manutenção da unidade da Igreja, segundo o caminho indicado por Cristo aos apóstolos. A unidade da Igreja é desejada por Cristo, uma unidade que não significa uniformidade, mas comunhão sólida e profunda na diversidade, desde que se permaneça plenamente fiel ao Evangelho. Cada Papa continua a encarnar Pedro e a sua missão, e assim representa Cristo na Terra. Ele é a rocha sobre a qual a Igreja é edificada. E a eleição do novo Papa não é uma simples sucessão de pessoas. A eleição de um novo Papa é sempre o apóstolo Pedro que retorna. Os cardeais eleitores expressarão seu voto na Capela Sistina, onde, como diz a Constituição Apostólica, Universi Dominiti Gregis, tudo concorre para avivar a consciência da presença de Deus, diante do qual deverá cada um apresentar-se um dia para ser julgado. Paulo II, seu tríptico romano,
Desejava que, nas horas da grande decisão, por meio do voto, a imagem imponente de Cristo Juiz, pintada por Michelangelo, lembrasse a cada um a grande responsabilidade de colocar as chaves supremas nas mãos certas. Rezemos, portanto, para que o Espírito Santo, que nos últimos 100 anos nos deu uma série de pontífices verdadeiramente santos e notáveis, nos conceda um novo Papa, segundo o coração de Deus, para o bem da Igreja e da humanidade. Oremos para que Deus conceda à Igreja o Papa que melhor saiba despertar as consciências de todos e as energias morais e espirituais na sociedade atual, caracterizada, sim, por um grande progresso tecnológico, mas que tende a esquecer Deus. O mundo de hoje espera muito da Igreja para a salvaguarda aqueles valores fundamentais, humanos e espirituais, sem os quais a convivência humana nem será melhor, nem beneficiará as gerações futuras. La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, intervenga com a sua materna intercessione. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos auxilie com a sua materna intercessão para que o Espírito Santo ilumine as mentes dos cardeais eleitores e os torne concordes na eleição do Papa de que o nosso tempo necessita. A imagem, então, do Espírito Santo no vitral da Basílica de São Pedro, também no início dessa transmissão. A Câmara focou o Espírito Santo sobre o baldaquino, momento então em que toda a Igreja suplica a vinda do Espírito Santo sobre os cardeais, que a partir da tarde dessa quarta-feira estarão então reunidos na Capela Sistina para a eleição então do novo sucessor de Pedro. Professemos agora a nossa fé. Sancto, ex Maria Virgo
Carissimi fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, Irmãos e irmãs, Deus Pai Todo-Poderoso quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A Ele dirijamos nossa fervorosa oração. Oremus pro Ecclesia Sancta de Rezemos pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor preserve a sua esposa na verdade, na santidade, na unidade e na paz. Depois da prece em francês, segue a prece em Swahili. Rezemos pelos cardeais, chamados a eleger o Romano Pontífice. Que o Senhor os cumule de seu espírito, de inteligência, de conselho, de sabedoria, de discernimento. Segue agora a prece. Em português, rezemos por todos os povos da terra. Que todos os homens, na edificação do bem e da justiça, da solidariedade e da concórdia. Próxima prece em Malaya. Rezemos pelas necessidades da vida humana. Que o Senhor conforte aqueles que são oprimidos pelo ódio, pela violência, pela angústia e pelo desespero. Agora a prece em chinês. Rezemos pelo falecido Romano Pontífice Francisco.
O Senhor, que conhece os tempos de nascer e de morrer, o introduza na plenitude da vida eterna, na qual acreditou e esperou em sua peregrinação terrena. Por fim, a prece em alemão. Rezemos pela família de Deus, hoje aqui convocada. Que o Senhor molde a si todos os batizados na obediência e na humildade, no sacrifício e no amor. Ó Dio, nostro rifugio e nostra forza. Ó Deus, nosso refúgio e nossa força, acolhe a humilde oração da vossa Igreja. Vós, que infundis em nós uma confiança filial, conceda-nos de obter com plenitude aquilo que vos pedimos com fé por Cristo, nosso Senhor. E após a prece universal, a oração dos fiéis, entramos agora na liturgia eucarística. Com o canto do ofertório, Veni, Sancte Spiritus.
Cardeal Giovanni Battista reincensa. O altar, que tem valor em si, significa Jesus Cristo. Agora o diácono incensa o cardeal, que celebra in persona Christi. E agora será incensada a Assembleia, pois o povo incensado é corpo místico de Cristo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí estou eu no meio deles. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem propriam nostram, totiusque ecclesiae sue sancte. Tue nobis, Domine, abundância pietas. Senhor, abundância do vosso amor, nos favoreça e pelos dons sagrados que vos apresentamos com reverência, dai-nos alegria de ver à frente da Santa Igreja um pastor agradável ao vosso coração, por Cristo nosso Senhor. Oração Eucarística número 1. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. Vere dignum et justum est, e come salutare. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós nos concedeis, a cada momento, o que mais nos convém, e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo para que, sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria por Cristo Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Eigitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, uti accette habeas, et benedicas, ec dona, ec munera,
e santa sacrificia illibata. In primis, quel tibi offerrimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e regere digneris toto orbe terrarum, una cum omnibus orthodoxis atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quarum tibi fidis cognita est et nota devotio, pro quibus tibi oferimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiusem Virginis sponsi, Cardeal Arinze, beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannes, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sixti, Cornelii, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamo auxilio. Ancigitur oblationem servitutis nostre, sed cunte familiae tue, quesumus Domine, uplacatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna danazione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, macciatabilenque facere digneris, ut corpus et sanguis fiat dilettissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pateretur accepit panem in santas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a Te Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Jesus, nós te adoramos. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et preclarum calicem in santas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias ages benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Jesus, nós te adoramos. Mysterium Fidei. Ordem tua annunciamus Domine, et tua resurrectionem confitemur, donec venias. Unde et memores Domini nos servitui
sete ples tua santa, eius den Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non ab inferi resurrectionis, set in celos gloriosa ascensionis, offerrimus preclare maestati tue, de tuis donis addatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Supra que propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accetta avere, sico ti accetta avere dignatus es, munera puri tuius tiavere, et sacrificium patriarchi nostri avere, et quotivi opturi summo sacerdos tu, Melchisedec, santum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices ergo te, Domine, rogamus omnipotens Deus, iube perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in cospetto divina maestatis tue, ut quoquote sac altaris participazione sacrosantum Filii tui, corpus et sanguine susserimus, onni benedizioni celesti et gratia repreamus. Memento etiam Domine, famulorum famularumque Cardeal Parolin. qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigeri, lucis et pacis ud indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Cardeal Marco Elete. Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Perque me connia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso estivi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum
libera nos qui sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo ovis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cena magni vocati sunt. Domine. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nos preparemos então para o momento da comunhão. Você que acompanha pelos meios de comunicação pode fazer sua comunhão espiritual. Os cardeais vão fazendo a sua comunhão em duas espécies. Semper nos eius
Rezemos, portanto, para que o Espírito Santo, que nos últimos 100 anos nos deu uma série de pontífices verdadeiramente santos e notáveis, nos conceda um novo Papa, segundo o coração de Deus, para o bem da Igreja e da humanidade. Oremos para que Deus conceda à Igreja o Papa que melhor saiba despertar as consciências de todos e as energias morais e espirituais na sociedade atual, caracterizada por um grande progresso tecnológico, mas que tende a esquecer Deus. A eleição do novo Papa não é uma simples sucessão de pessoas, mas é sempre o apóstolo Pedro que retorna. E o poder conferido por Cristo a Pedro e aos seus sucessores é, em sentido absoluto, um mandato para servir. Poder de ensinar na Igreja obriga um compromisso ao serviço da obediência à fé. O Papa não é um soberano absoluto, cujo pensar e querer são leis. Ao contrário, o ministério do Papa é garantia da obediência a Cristo e à sua palavra. O Papa tem a consciência de que está, nas suas grandes decisões, ligado à grande comunidade da fé de todos os tempos, as interpretações vinculantes que cresceram ao longo do caminho peregrinante da Igreja. Assim, seu poder não é superior, mas está ao serviço da palavra de Deus, e sobre ele recai a responsabilidade de fazer com que essa palavra continue a estar presente na sua grandeza e a ressoar na sua pureza, de modo que não seja fragmentada pelas contínuas mudanças das modas. A cátedra é símbolo do poder de ensinamento, que é um poder de obediência e de serviço. Para que a palavra de Deus, sua verdade, possa resplandecer entre nós, indicando-nos o caminho da vida.
partir da tarde dessa quarta-feira, então, quando entrarem na Capela Sistina, os cardeais darão início, então, à escolha do novo sucessor de Pedro. E aquele que é titular do ministério petrino deve ter a consciência de que é um homem frágil e débil, como são frágeis e débeis suas próprias forças, constantemente necessitado de purificação e de conversão. Mas ele também pode ter a consciência de que, do Senhor, lhe vem a força para confirmar os seus irmãos na fé e mantê-los unidos na confissão de Cristo, crucificado e ressuscitado. Oremus. Refectos Domine, corporis e sangue unigeniti tui filii. Ó Pai, que nesse sacramento de salvação nos alimentasses com o corpo e sangue de vosso Filho, concedei-nos um pastor santo que ilumine o vosso povo com a verdade do Evangelho e o edifique com o testemunho de vida. Por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sanctum usque in Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Rezar invocando o Espírito Santo é a única atitude justa e necessária enquanto os cardeais eleitores se preparam para um ato de máxima responsabilidade humana e eclesial e para uma escolha de excepcional importância. Um ato humano pelo qual se deve deixar de lado qualquer consideração pessoal, tendo na mente e no coração apenas o Deus de Jesus Cristo e o bem da Igreja e da humanidade. Atendamos então esse pedido do decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re, que presidiu a Santa Missa pro eligendo Romano Pontífice. Vamos rezar, invocar o Espírito Santo sobre os cardeais reunidos a partir dessa tarde na Capela Sistina e também sobre toda a Igreja. Recordamos que a partir da tarde de hoje, Rádio Vaticano Vatican News estará ao vivo, sempre a partir das 16h10 locais, 11h10 horário de Brasília, 15h10 horário de Portugal, para a cerimônia de juramento dos cardeais e o início do conclave. Assim estaremos também ao vivo
a partir de amanhã, sempre também na parte da manhã, a partir das 10h30 locais, 5h30 horário de Brasília, e na parte da tarde, a partir das 17h20, horário italiano, 12h20, horário de Brasília. Você poderá acompanhar as transmissões pelo site vaticanews.va, também pela web rádio, também pelas nossas redes sociais. E assim concluímos essa transmissão agradecendo a todas as emissoras que nos retransmitiram e você que nos acompanhou pelos nossos diversos canais. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erp. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.